E um dia, né, eu estava em casa. Até então eu tinha trabalhado fora 2 anos só, que foi na época do prefeito Chiquinho Nogueira, né? Trabalhei, acho que era emergencial naquele tempo, de professora do prédio 5, né? Lecionei na creche CSU, né? Em 1989 a 1990 eu fiquei lá, né? Daí eu tava parada, sem trabalhar, né? E chegou em casa de uma amiga minha, né? Que trabalhava no prédio do Conselho Tutelar e falou: Lucimar, por que tu não vai... Tá tendo inscrição pro Conselho Tutelar, por que que tu não vai lá e faz tua inscrição? Eu falei: mana, eu não dou pra isso não. Ixi, eu não tenho nem coragem de ir lá e fazer minha inscrição, porque eu sei que eu não consigo, né? Daí ela foi: não, Lucimar, tu consegue sim e tal, insistiu, né? E até que eu criei coragem. Sempre ela ia lá em casa, né? E me incentivava. Aparecida, hoje ela mora em Palmas, no Tocantins, né? Foi embora daqui. Então, aí eu peguei, fiz minha inscrição e fui eleita para o Conselho Tutelar em 1995, tirei em segundo lugar, né? Quando eu cheguei, fui eleita para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar não tinha prédio, ele funcionava aqui nesse prédio do bombeiro, emprestado, né? Um prédiozinho, não era pintado nem nada, era bem feinho o prédio, né? Ele não tinha prédio. E aquele prédio onde funciona hoje o Conselho Tutelar estava terminando a obra para entregar para a equipe técnica que funcionava dando um apoio ao Conselho Tutelar, que era assistente social, psicólogo, né? Então ali chamava-se Centro de Atendimento à Criança e Adolescente, né? O Conselho Tutelar não vinha junto para ir. Então assim eu comecei a conversar e tal, né? E eu falei: não, gente, essa equipe técnica tem que dar uma salinha lá para nós. A gente fica no imprensadinho, mas a gente vai para lá também, vamos conversar e tal, né? Então insisti. Quando foi no dia, né, que elas foram mudar, elas cederam para nós uma salinha lá, né? E aí o conselho mudou junto. Então, por isso hoje o Conselho Tutelar tem o prédio dele próprio, né? Que parece que acabou a equipe técnica ali dentro, né? E acabou que o conselho tomou conta do prédio todo, né? Ficou com o prédio todo. Aí funciona, ficou para o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, né? Que dá o apoio para o Conselho Tutelar. Então, assim, foi assim que começou, né? Tudo no Conselho Tutelar, foi assim que começou o apoio para o Conselho Tutelar, para o Conselho ter um prédio próprio. Hoje o Conselho tem um prédio próprio, né? Porque a gente tomou a iniciativa de insistir, a nossa insistência, né? Então, assim, e a gente começou, né? Comecei a trabalhar e tal. E eu comecei a observar que a dona Mirta cuidava de 4 crianças, ia lá na casa das crianças, lavava a roupa, com aquele jeitinho dela, que a Mirta, o amor dela é raro a gente ver nas pessoas, o amor dela pelas crianças, né? Então a Mirta ia lá, cuidava, lavava a roupa, fazia comida e tal, né? Aí eu sentei com ela e falei: Mirta, como que é o caso dessas crianças, né? Aí ela foi me contar tudo e tal, né? E essas crianças a mãe tinha abandonado, as 4, né? E o pai era dependente químico e parava mais para Bolívia, a dona Mirta cuidando já há 3 anos. Eu falei: então, Mirta, tu tá com 3 anos cuidando dessas crianças, então eu acho que tá na hora da gente se manifestar para a justiça, né? E a gente se manifestando para a justiça, nós temos como dar o maior apoio para essas crianças, né? E temos como criar em Guajará-Mirim um local para essas crianças aí, porque aí evita, não vai precisar mais o conselheiro levar para casa, correr risco, né? Tanto o conselheiro como a criança, né? É muita responsabilidade, na época era muita responsabilidade o conselheiro levar a criança para sua casa, para dentro da sua família, né? Um perigo tanto para a criança como para o conselheiro, né? Então aí eu falei: eu não sei fazer relatório, Mirta, vamos sentar comigo, me ensina, eu faço contigo, tu me ensina aí, a gente vai fazendo, tá? Aí fizemos esse relatório, mandamos para o juiz tirou a guarda dessas crianças, né?
E agora vão ficar onde? Eu falei, peraí que a gente vai achar. Então a gente decidiu deixar essas crianças ali mesmo, dormindo, passando o dia, dormindo, tudo morando ali no prédio onde é o conselho hoje, né? Então eles ficaram ali com a gente 30 dias, né? E quando a gente recebeu esse documento, né, que foi tirado da guarda, a gente foi direto na prefeitura, que na época era o prefeito Bader, né, que era o prefeito, e a secretária de Assistência Social era a Nésia Bader, né? Então nós fomos com eles e a gente conversou a situação, né? E mais que urgente, o doutor Bader abraçou a causa, a Nésia também abraçaram a causa, né? Só falaram assim, vocês estão certos, o município precisa mesmo desse local, né? E vocês ajudem a gente a achar uma casa para alugar para esse abrigo, para a gente criar esse abrigo aqui. Aí tá, a gente se prontificou, enquanto uns conselheiros ficavam ali cuidando de dia, tirava plantão de dia e de noite, né? Os outros ia correr atrás de casa para alugar, até que com 30 dias a gente achou uma casa adequada, né? E aí, quem vai cuidar dessas crianças, né? Quem vai coordenar essas crianças, cuidar e tudo? Como a dona Mirta estava saindo, estava vencendo já o mandato dela, daí eu falei pro prefeito Bader, prefeito, não tem pessoa melhor do que a dona Mirta, porque para ficar com a criança lá, tem que ser uma pessoa, primeira coisa, que ela tenha amor no coração, que ela tenha o dom e que ela goste de criança, né? Que essas qualidades aí, acho que o Guajará todo sabe que a dona Mirta tem, né? Coração grande, apaixonada por criança, né? Então, aí o prefeito nomeou a dona Mirta, né? Como diretora do abrigo na época. E essa é a história, né, de como foi criado o abrigo da criança e do adolescente em Guajará-Mirim, que hoje funciona na Avenida Duque de Caxias, no bairro 10 de Abril, né? Então, eu tô relatando assim, porque assim, eu gosto de... A gente tem que passar por todo lugar que a gente passa, aonde a gente pisa o pé da gente, a gente tem que deixar rastro, tem que deixar marcas, né? E por onde eu passei, eu sempre gostei de deixar o meu rastro, a minha marca, né? Que é a minha parcela de contribuição, né? Então, eu estou mostrando aqui que a minha trajetória no Conselho Tutelar, eu deixei lá a minha parcela de contribuição, né? Para o município, né? Então, na minha gestão, foi criado, né? Foi conquistado por Conselho Tutelar um prédio que não tinha, né? Foi conquistado para Guajará-Mirim um abrigo da criança e do adolescente, né? Isso porque a gente insistiu, porque a gente tomou iniciativa, porque a gente viu as necessidades, né, da cidade, né, do órgão que é o Conselho Tutelar. Então, hoje o meu coração é muito grato a Deus, né, por essas conquistas, porque por onde eu passei, eu deixei lá minha parcela de contribuição, né, muito me deixa feliz, né, toda a minha trajetória no Conselho Tutelar. Hoje, às vezes, quando eu vou fazer uma visita, alguma coisa numa pessoa amiga, conhecida, a pessoa fala, poxa, Lucimar, naquele tempo que tu trabalhava lá, a gente ouvia falar, né, no trabalho do Conselho Tutelar, a gente via a atuação, a gente via que tu atuava mesmo, né? Mas assim, gente, os trabalhos do Conselho Tutelar, ele é sigiloso, ele não pode expor, né, as famílias, não pode expor as crianças, não pode ser divulgado, né? Então, se você não vê falar, é porque... Não pode, é proibido, mas se você for lá, eu acredito que você vai ver lá o trabalho dos conselheiros hoje, né? E hoje o trabalho eu acho que é até muito melhor, porque a gente trabalhava de pé ou de bicicleta, né? Hoje tem carro, tem moto, tem computador, tem celular, tem tudo. A gente não tinha nada disso na época, né? Tem abrigo para dar os postes, tem prédio, né? Então, assim, quando eu entrei no Conselho Tutelar em 1995, não tinha nada. Quando eu saí na minha segunda gestão, que eu fui eleita, né? No segundo mandato, eu fui eleita em primeiro lugar para o Conselho Tutelar,
né? Então eu fiquei de 1995 a 2001, né? Que é 3 anos e 3 anos são 6 anos. Então quando eu saí, já ficou o conselho estruturado de tudo que precisava, né? Porque eu acho que a gente tem que ter essa nossa garra, né? De correr atrás, de dar o apoio, de ajudar, de incentivar, porque eu sou assim, é o meu jeito de ser, né? E assim, eu agradeço a Deus, né? Muitos casos a gente atendeu no Conselho Tutelar que marcaram a nossa vida, né? Ficaram marcados. A gente uma vez recebemos uma denúncia lá do ramal Serra Grande, que é uma área rural aqui de Guaxará-Mirim, onde chegamos lá, a gente convocou, pediu apoio da PM, né, que eles sempre davam apoio. A gente foi numa Kombi que tinha na época, né, e essa Kombi ficou 15 quilômetros antes de chegar na casa. Quando nós chegamos lá nessa casa, tinha 2 crianças, que essas crianças se apavoraram, parece que elas faziam muito tempo que não via a gente, né, e aí, quando chegamos lá, essas crianças estavam cheias de pulga. Gente, isso aqui pesava nelas. Aqueles bolotão de pulga por todo canto, a orelha, a barriga, peito, tudo, a bunda, né? Os pés, tudo cheio de pulga, de bicho de pé, né? Então aí a polícia estavam sozinho na casa. O grandinho tinha 5 anos. Quando ele tinha 1 ano, ele caiu, bateu a cabecinha e colocaram um dreno na cabeça dele, que era para tirar com 6 meses. Ele já estava com 5 anos e com dreno lá, então cegou as 2 vistas, né? E o pequenininho que arrastava ele, que segurava ele para levar. O pequenininho tinha acho que uns 2 anos, 2 anos e pouco. Então, estavam sozinhos. A gente esperou o pai chegar do mato, conversou com o pai e a gente trouxe as 2 crianças. Os PM colocaram assim na costa e trouxeram a gente de volta mais 15 quilômetros, cruzando o garapé na cintura, nadando para poder chegar do outro lado com essas crianças na costa. Chegamos no regional 1h da manhã, todo lameado de lama, ninguém nem conhecia nós, né? Mas a gente trouxe essas 2 crianças, deixamos no hospital. A gente veio para casa descansar. No outro dia a gente chegou lá, né? E os médicos não sabiam como tirar tanto bicho de pé nessas crianças, né? Então foi aplicado anestesia geral, foi feito raspagem, tudo, rasparam elas, ficaram igual uma múmiazinha enroladinha, enrolaram o corpo todinho, né? Porque foi tirado assim no pé, muito grosso de bicho de pé, era muito, muito, muito mesmo. Naquela época não se usava telefone, senão... Se fosse agora, a gente tinha as fotos para mostrar, mas a gente não tinha telefone na época. Para vocês verem que o Conselho Tutelar não tinha nem telefone, né? Então, foi tirado, né? E não sei, até hoje a gente não tem notícia, eu não sei quem são aquelas crianças, né? Porque, como que eu digo, não tinha telefone para a gente tirar nenhuma foto, né? Não sei aonde que eles moram, se ainda moram em Guajará, onde que estão, se estão bem, se ainda estão vivos, não sei, né? Mas a gente foi até lá e a gente fez o nosso trabalho. Outra criança que eu lembro, caso bem que marca a gente, o pai colocava em cima de um formigueiro, daqueles formigueiros bem grandes, segurava a criança, que as formigas ferraram, cobriram o corpo da criança, que ficou tipo brotoeja que fala, né? O corpo da criança todo ferrado, né? Outra criança que a mãe dele, ele era daquelas crianças muito ativo, né, e não se aquietava e pulava a cerca e era, sabe, aí a mãe dava lapadinha nele e a lapadinha virava lapadona, que ele ficava todo roxo, o corpo todo. Então as pessoas, o vizinho vendo isso, a criança toda roxa, né, aí denunciaram, né, mas é porque a criança, depois a gente foi lá, pegou, levou no médico e, resumindo tudo, no final a criança era com leucemia, né? E para resumir, essa criança veio a óbito com 9 anos de idade. A mãe não sabia que ele estava doente, por isso ela dava a lapada dela lá e ele ficava todo roxo, né? E as pessoas pensavam que ela estava maltratando, mas não. Então, assim, essa criança veio a óbito. E muitos casos, assim, a gente atendeu lá, a gente, Conselho Tutelar tem um trabalho muito bonito, né, de
de apoio a essas crianças. Muita criança precisa de ajuda, muitas famílias, né? Então, gente, tá aí a minha trajetória, né, no Conselho Tutelar. Hoje nós temos o Abrigo da Criança e do Adolescente em Guajará-Mirim. Foi criado a iniciativa, a ideia foi minha, né? Levei para Dona Mirta, ela abraçou, levamos para o prefeito Bada, ele abraçou, levamos para a Nésia Bada, ela também abraçou, né? Então, o Abrigo da Criança e do Adolescente em Guajará-Mirim foi criado, né, pela Lucimar Fernandes, Dona Mirta, a Nésia Bada e o prefeito Bada, né? Porque um dia eu fui eleita para o Conselho Tutelar em 1995 até 2001 e lá eu deixei a minha parcela de contribuição para o município de Guajará-Mirim, para a população de Guajará-Mirim, né? Então eu luto sim pela minha cidade, né? Eu amo a minha cidade. Por onde eu passo, aonde eu vou, eu sempre deixo o meu rastro, né? Eu sempre deixo o meu melhor, né? Então tá aqui, né? Hoje o Conselho Tutelar tem prédio, é estruturado, né? Tem o abrigo para dar o apoio, não levo mais criança para casa, né? Porque um dia a Lucimar passou por lá pelo abrigo da criança e do adolescente e deixou ali a sua parcela de contribuição para o município, para a população de Guajará-Mirim. Obrigado a todos.